tudo bem? Estamos começando mais um CRA Entrevista, hoje falando sobre os impactos que a Covid-19 provocou na gestão de saúde. A gente traz novamente aqui para o nosso CRA Entrevista dois entrevistados que estiveram conosco no ano passado, bem no início da pandemia, numa live que fizemos lá no perfil do CRA São Paulo no Instagram, @CRA_SP, justamente para saber como eles dois estavam se preparando para receber essa pandemia, sendo que eles fazem parte, já faziam parte, continuam fazendo parte de um dos maiores hospitais da América Latina. Então, a gente traz novamente esses dois convidados para saber como é que foram esses quase 2 anos de pandemia, como é que eles ainda estão lidando com essa situação, uma vez que a pandemia ainda não acabou, infelizmente, e vamos saber quais são os planos para o futuro, como é que eles estão vendo, né, o pós-pandemia para esse hospital que daqui a pouco vocês vão saber qual é. Bom, antes de chamá-los, eu quero aproveitar para te convidar para se inscrever aqui no canal A Serviço da Administração, se você ainda não for inscrito. Então, aproveita esses momentos iniciais para se inscrever. Não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, porque assim, toda vez que a gente colocar novos vídeos aqui no canal, você vai receber em primeira mão a informação e aí não vai perder nenhum conteúdo. Também pode nos seguir nas redes sociais, estamos nas principais redes sociais. E claro, a gente quer saber o que é que vocês estão achando do nosso canal, quer receber sugestões. Então, aqui nos comentários dos nossos vídeos ou nas próprias redes sociais, você pode nos mandar, né, quais assuntos, quais convidados vocês gostariam de assistir aqui. Combinado? Bom, agora sim, né, eu vou chamar os nossos dois convidados. Eu tenho o prazer de receber o Adilson Breterick, CFO do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e Marcos Moreto, assistente de diretoria também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tudo bem com vocês? Olá, Maria Rita. Tudo muito bem. Tudo muito melhor agora, depois dessa fase mais conturbada da pandemia, né? A gente teve o ano passado falando sobre essa coisa que pressionou o emocional do mundo inteiro, não só a saúde, né? Saúde Exatamente. Mental também é saúde. E aí a gente está agora colhendo um pouco do que foi esse esforço nesse tempo todo, né? Com aquilo tudo que era uma ameaça, continua sendo, mas hoje um pouco mais controlado, um pouco mais tranquilo. Né? Exatamente. Marcos, você novamente com a gente, obrigada, né, por estar aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu sei que a agenda de vocês dois é super requisitada, mas generosamente vocês sempre aceitam o nosso convite. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todo mundo. Eu acredito que a gente está vivendo um momento um pouco melhor, né, embora ainda não resolvidas muitas questões, mas a gente tem aí um período de um pouco mais de, vamos dizer, não de tranquilidade, mas um período um pouco mais estável para poder dar sequência em todos os projetos, em todas as discussões relacionadas ao enfrentamento dos novos desafios da saúde. Bom, eu vou começar então perguntando para vocês dois, né, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesses quase 2 anos de pandemia. Como eu falei aqui, gente, o Marcos e o Adilson estiveram conosco bem no início, né, da pandemia, e era um cenário muito caótico. Hoje a gente se encontra numa situação melhor por conta das vacinas, mas a ameaça ainda não foi embora. A gente tem visto aí a chegada da Ômicron, né, e os surtos também da gripe H1N1, enfim, a gente ainda continua muito preocupados, né, com toda essa situação. Então eu gostaria de saber de vocês, começando pelo Adilson, quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram lá no Hospital das Clínicas, né, para que o hospital não colapsasse, né, uma vez que, como eu falei, ele é um dos maiores da América Latina. Você ter falado com relação dessa questão da vacina é muito importante. Acho que a chave dessa questão toda ficou exatamente nessa questão
questão de mais de saúde coletiva, em que se desenvolveram alternativas, né, com essas vacinas todas que apareceram no mercado, e o Butantan teve um papel muito importante. Então, como você disse, essa questão pressionou, de fato, muito a vida dos gestores de saúde, de maneira geral, acho que no mundo todo, né? Ninguém estava preparado para essa pandemia, uma situação de calamidade extrema em que não se sabia exatamente qual seria o resultado disso tudo. Sabíamos que, de fato, era catastrófico, né? Então, como gestor de saúde, a gente está lidando com a responsabilidade, né, sobre as necessidades mais prementes, as necessidades sociais mais prementes, que é a questão da saúde, né? A saúde coletiva como um todo, né? E aqui na função de gestor hospitalar, eu tenho a grata satisfação de estar como CFO aqui no HC já há mais de 20 e tantos anos, aí 28 anos praticamente, e nunca vi uma situação dessa, né? O que a gente vê sem paralelo, o que viu acontecendo nesse período todo foi sem paralelo, mas é um orgulho estar participando dessa situação ativamente, em que a gente teve que socorrer toda essa estrutura, o maior hospital da América Latina, com 2.500 leitos, cerca de 1.000 desses leitos foram transformados rapidamente em leitos de atendimento à Covid, e isto não tem nenhum precedente, né, nenhum paralelo na administração que possa dizer, olha, não, o caminho seguro para isso foi o que foi. E foi muito rápido, e a gente hoje está vendo o resultado aí. O HC, visto como um dos melhores hospitais, um dos 100 melhores hospitais do mundo, já classificado pela Newsweek, né, tem nos mostrado aí que um pouco de cautela e organização é primordial para se organizar para passar esse tipo de pressão que a gente tem enfrentado com a pandemia, né? Um dos tópicos aí que a gente não pode deixar de dizer, em termos de organização, é a organização do Sistema Único de Saúde, né? O SUS se demonstrou, se não o melhor, um dos melhores sistemas de todo o mundo, funcionando muito bem para atender essa demanda que apareceu assim praticamente do nada. Estamos em alerta agora, em uma situação de alerta ainda com essas variantes novas, o Omicron e essa questão da gripe também, que está pressionando a situação de saúde, e vamos continuar assim. Eu acho que o Marcos vai poder falar um pouquinho melhor dessa situação, especificamente porque ele está no maior instituto do Hospital das Clínicas, o Instituto Central, em que foi inteiramente transformado nessa situação para o atendimento Covid nesse período todo. Agora, sim, já passando por uma outra situação já, né? Vou pedir então para o Marcos, né, compartilhar com a gente como tem sido essa experiência. Existiu uma necessidade, e ainda existe, muito grande de planejamento, organização, como o próprio Adilson colocou. Você imagina transformar um hospital inteiro em uma única especialidade, num cenário totalmente dedicado ao enfrentamento de uma epidemia que nunca ainda tinha sido tratada, não tinha sido vivenciada esse contexto por nenhum outro ambiente. O histórico que nós tínhamos é de mais de 100 anos, então não tinha ninguém para contar e para explicar como fazer. Então foi um desenho e uma necessidade
de uma resiliência enorme para poder construir todo esse cenário dentro de um ambiente que não tinha grandes, vamos dizer assim, grandes expectativas de certeza. Então, foi tudo muito dinâmico, uma necessidade muito grande de se organizar de uma maneira muito rápida, e o tempo de resposta, até já entrando um pouco na questão da administração em si, o tempo de resposta para as tomadas de decisão, o tempo de resposta que a estrutura precisava para poder responder a toda essa demanda que se impunha de uma maneira e uma condição nunca antes vista, foi muito grande. Então, é um legado, em termos de gestão, em termos de administração, impressionante, que fica para quem pôde sobreviver, para quem pôde viver esse período e sobreviver a esse ponto, não do sentido próprio da saúde em si, mas nós tivemos aí algumas reorganizações e algumas estruturações muito grandes e uma pressão, principalmente psicológica, muito grande. Então, foi um período de extremo aprendizado, tudo isso que foi vivido e tudo isso que foi construído, né? O legado que fica para toda essa construção é muito grande. Bom, aproveitando, Marcos, que você falou em legado, né? Eu gostaria de saber pessoalmente o que é que vocês dois aprenderam com esse período, né? Vou começar por você, já que você estava iniciando essa fala sobre o aprendizado, e depois a gente continua com a Adilson. Então, o aprendizado foi ímpar. Eu acredito que o que nós vivemos dentro deste cenário, dentro das mudanças que ocorreram nos serviços de saúde, tudo que foi construído, tudo que foi evoluído dentro do processo de gestão dos hospitais, o Instituto Central foi uma referência aí dentro do estado de São Paulo no atendimento à Covid. Outros hospitais também tiveram que se organizar de uma maneira muito rápida para poder atender pacientes com diagnóstico de Covid, continuar os atendimentos que não eram de Covid. Todo mundo teve que se reinventar para enfrentar este cenário. E o aprendizado foi muito grande, principalmente nas questões de planejamento. O que antes nós construíamos um planejamento para 5 anos, planejamento para 2 anos, muitas das vezes na nossa rotina administrativa, na frente de serviços de saúde, faziam planejamentos para resultados mensais, acompanhamentos periódicos, e tudo isso passou a ser diário, né? A gente tinha que ter uma discussão e um tempo de resposta. O que acontecia hoje era o hoje. Amanhã pode ter, a estratégia mudava, tinha mais necessidade de direcionar o atendimento para determinadas linhas de cuidado. Então, o aprendizado do tempo de resposta que a gente tem que dar foi muito grande. A organização que teve que se construir para poder enfrentar todo esse cenário foi de um aprendizado ímpar, né? Mais uma vez, dentro de tudo que a gente entende e o que a gente constrói aí numa dinâmica normal. Eu acho que esse legado ficou, porque a gente percebeu coisas que a gente demorava muito para se fazer, por N cenários e N prerrogativas dos serviços de saúde, a gente conseguiu fazer isso de um dia para o outro. Então, acho que esse aprendizado ficou para as instituições. E hoje os serviços de saúde precisam dar uma resposta mais rápida aos desafios que se impõem. E você, Adilson, conta pra gente como é que foi, né, e tem sido gerir financeiramente essa instituição tão gigante, né? Desse lado de CFO, como é que ficou o seu aprendizado para você? Pois é, Maria Rita, aí essa coisa desses legados, inclusive, que foram citados agora aí pelo Marcos, né? Alguns deles, são inúmeros os legados aí, mas alguns deles absolutamente grandiosos, né? Nessa questão do ponto de vista do desenvolvimento de novas alternativas de como administrar melhor o sistema e as unidades de saúde. Então, a gente inicia aí com uma mudança radical
nessa questão do atendimento, e o avanço da telemedicina, que nos colocou em novas práticas e com conceitos aí que facilitam essa questão de racionalidade de recursos, né? Então, a gente trabalhando essa questão da utilização de recursos, né, de uma maneira um pouco mais prática, vamos colocar assim, isso acabou facilitando muito a operação do sistema de saúde, e aí eu já não vou estar falando muito mais do hospital em si, mas do sistema de saúde como um todo, que colocou para fora do hospital essa questão da necessidade da presença do paciente para fazer a sua avaliação. No Covid era impossível, impraticável isso. Então a telemedicina veio aí para suprir uma parte considerável dessa necessidade. Eu acho que isso isso continua. E a reorientação geral, a reorganização interna do hospital também esteve voltada para essa racionalização de recursos. Então, você melhorou a questão de gestão de equipes multiprofissionais, áreas que não se tocavam, não se falavam antes, acabaram se juntando para melhor resolver a situação e agilizaram muito o processo. Isso gerou uma economia de gastos que foi fantástico, né? Uma questão de ordem muito mais prática, embora, eu diria, a economia de custos, porque os gastos aumentaram. A gente aumentou muito o atendimento, né? Então o gasto acaba aumentando, mas você reduzindo o custo unitário, você consegue fazer muito mais com o mesmo recurso. Essa foi a razão de sucesso desse período crítico que a gente vivenciou. Esse e outros tantos legados vão ficar. Vocês dois desenvolveram alguma estratégia específica para conseguir, né, se planejar nesse cenário ainda tão incerto? Tiveram que desenvolver alguma estratégia? Conta pra gente como é que vocês hoje conseguem, né, se planejar. Olha, hoje a gente tem uma construção, uma ferramenta muito... o desenvolvimento de novas habilidades, novas ferramentas, a gente tem que buscar alternativas, tem que revisitar processos que antes a gente não entendia como funcionais e hoje precisa ser reconstruído. A gente busca o aprimoramento contínuo, como bem o Adilson colocou, essa necessidade de, embora existe a expectativa da discussão de longo prazo, isso é real, mas o ajuste dessas diretrizes, ela é muito mais curto, o período de ajuste é muito mais curto do que se praticava anteriormente. Então, o desenvolvimento de novas ferramentas, gestão de projetos, acompanhamento, gestão do tempo, é algo que a gente vem discutindo muito e vem organizando, buscando mais integração, qualificando informações para a rápida tomada de decisão. A gente vem buscando uma sinergia maior entre as áreas, buscando toda essa estratégia aí de integração. Então, toda a construção da operação, do plano operativo, vem em cima dessa linha de integração, de busca de maior agilidade de informações, e esses soft skills vêm ajudando a gente a construir esse novo cenário, porque esse é uma condição que veio para ficar. O tempo de resposta da saúde vai ser mais rápido a partir de todo o aprendizado desse período. Essa questão dessa praticidade, essa questão mais premente, a questão da velocidade com que a coisa vai acontecendo, nos obrigou a ser criativo, né? E a criatividade nessa área é uma coisa assim, a gente tem pesquisa e desenvolvimento em ação,
ao longo de décadas aí, e que não trazem resultados práticos tão imediatos quanto a gente precisaria. Então, um dos legados, inclusive, daquilo que a gente vinha falando é exatamente isso: aproveitar o desenvolvimento dessas coisas e acabar acelerando esse processo de colocar em prática essas novidades e poder testar, inclusive, nessa prática. Então, muito disso aconteceu com inteligência artificial, aconteceu com teleconsulta, aconteceu com a telemedicina de maneira geral, que não é só a teleconsulta, né? E a reorganização de processos de trabalho. Como é que foi a nossa estratégia interna? Foi muito mais voltada para a preparação rápida dos nossos colaboradores, né, no atendimento dessas coisas, questões mais de ordem práticas e imediatas, e a organização disso se deu através da Escola de Educação Permanente Interna que a gente tem aqui, que por uma surpresa nossa, a demanda acabou explodindo nossa capacidade até do EAD, de educação à distância, né? Com cursos muito rápidos, a gente acabou tendo mais de 400 mil inscritos para esses cursos. Então, eu acho que cumprimos o papel aí nesse espaço para falar de gestão do negócio de saúde. Gestão hospitalar, não só a gestão hospitalar, mas a gestão do negócio de saúde. Empreendedorismo, a questão de administração de clínicas, a questão de como organizar esses sistemas. Isso tudo é pauta para educação interna aqui. A gente investiu bastante nisso, né? Com sucesso, um sucesso que pode ser aquilatado exatamente com essa coisa da demanda. A gente não pensa muito em um hospital plantado, o maior hospital da América Latina, mas está plantado aqui na Avenida Paulista. Imagina lá no sertão do norte e nordeste, em que não se tenha condições de acesso, inclusive, né, essa tecnologia levando esse acesso a quem precisa. Isto a gente procurou fazer com maior prioridade aqui, essa orientação geral. Eu quero perguntar ao Adilson, na opinião dele, onde é que estão as oportunidades, né, nesse setor de gestão de saúde para os seus colegas administradores, principalmente no pós-pandemia? Esse é um assunto que me empolga bastante. Eu tenho feito alguns estudos já há algum tempo de qual é a participação do profissional de administração nessa questão da gestão de recursos de saúde. Infelizmente, o que a gente fez de levantamento até pelo sistema público, né, está ali no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Brasil, que é do Ministério da Saúde, essa informação é aberta. E aí a gente se depara com alguma situação desse tipo. 70 mil unidades hospitalares existentes no país inteiro, e as unidades todas de saúde, as secretarias estaduais, municipais de saúde, e mais o Ministério ainda, a gente dispõe de apenas um pouco mais que 6 mil administradores de empresa formados para essa coisa, ocupando oficialmente cargos de administração no país, né? Isso, para a gente, é estarrecedor saber que não se dá a prioridade devida para a gestão desses serviços, talvez pela escassez até desses profissionais. Então, uma das estratégias é essa questão de melhorar esse acesso, melhorar essas condições, voltar um pouquinho mais esses currículos todos para a gestão de saúde, né, colocar gestão intermediária, o CRA mesmo está colocando o tecnólogo em saúde como prioridade profissional da nossa área, né? Isso é fantástico. Isso vai abrir um mercado
interessante para a administração como um todo. Mas o que eu vejo do outro lado é assim, essas unidades precisam de administração. E aí o nosso papel é qualificação, qualificação e mais qualificação. Por falar em qualificação, eu gostaria de saber dos dois quais dicas, né, de capacitação vocês dariam para quem está nos assistindo, para o administrador que já atua na área da gestão de saúde, que está em busca de um curso de capacitação técnica, até para desenvolver as soft skills, né, que são aquelas habilidades que não se aprende nas universidades, que não se aprende em curso, que a gente acaba desenvolvendo ao longo dos anos, né, principalmente a partir das experiências de vocês dois. Então, primeiramente, peço as dicas de capacitação técnica e depois quais são os perfis, né, que o mercado está buscando agora do gestor de saúde, principalmente depois da pandemia? Então, hoje, nós percebemos aí do profissional de administração hospitalar, o administrador em saúde em geral, né, existe uma busca por um perfil mais resiliente, um perfil criativo, um perfil que busca a evolução contínua de aprendizado, um perfil que se preocupe com o processo de capacitação, o processo de formação e principalmente a gestão e desenvolvimento das equipes de trabalho. E, junto com isso, são as ferramentas que hoje a gente tem que desenvolver. Gerenciamento de projetos é algo bem interessante, está atualizado. Gestão de atividade, gestão de tempo, né, fluxos de trabalho, a gestão organizacional, porque muitas das vezes a gente constrói todo um cenário e a organização operacional do teu dia de trabalho, o direcionamento das ações junto com as equipes, porque hoje se busca muito a gestão por resultado, por entregas, por metas e indicadores e todo esse processo de gestão, como sempre existiu, mas dentro da necessidade de uma resposta mais rápida, quanto mais organizado e mais estruturado for teu time de trabalho, mais rápido e mais possível é essa resposta dentro do prazo que se espera. Então, a busca por estes perfis de gestão, de organização e de visão de longo prazo, né? É preciso que o gestor hoje tenha a percepção e consiga construir um plano de trabalho. Embora os tempos de resposta sejam encurtados, existe a necessidade de se enxergar de uma maneira mais holística toda a organização de saúde. Adilson, gostaria de complementar? Mas, sem dúvida nenhuma, essa questão da escolha da profissão de administrador é uma coisa que há muito tempo lá eu fui aprender na faculdade, de que nós, profissionais de administração de empresas, somos generalistas, né, como a turma comenta, somos especialistas em praticamente tudo. Não existe essa especialização em tudo. Nós somos altamente especializados no setor saúde e isso demanda uma estrutura de conhecimento a ser transmitido muito grande. Então, o que a gente tem vendo agora, mais recentemente no mercado, a gente percebe uma preocupação em se organizar cursos de curta duração, voltados para a área de saúde, isso que o Marcos vinha colocando, essa coisa da rapidez da resposta é necessária, mas o que a gente tem visto são mini cursos que 40, 50 horas de cursos para dar um aspecto de especialização, em que, quando você vai somar isso, você vai acabar tendo um currículo de um MBA de sistema de saúde ou coisa parecida, com 500 horas de duração como um todo. Então, essa estratégia a gente não pode perder de vista, a gente tem que estar oferecendo a todo tipo de profissional, e o que a gente mais vê aí é médico administrando hospital, quando deveríamos ter administrador. Nada contra médico, mas cada um na sua especialidade, né?
de maneira geral, os profissionais de todas as áreas que vão buscar algum tipo de conhecimento ou especialização. A gente tem cursos aqui de preceptoria para todos os tipos de profissão, em que vai dar esse tipo de especialização de administração hospitalar. Né? A gente, quando eu digo a gente, é o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo aqui, em que a gente tem a Escola de Educação Permanente com uma gama imensa desses cursos. Eu acho que o caminho é esse, nessa questão da especialização. Não tem como fazer esta questão com um especialista em uma única área. A administração é isso, né? A gestão como um todo, a gente é obrigado a entender de medicina também, né? Uhum. Não dá para fazer um curso intensivo de medicina para poder fazer gestão hospitalar ou gestão de sistema de saúde, mas de administração dá para a gente fazer bastante coisa ainda. Para a gente encerrar o nosso programa, eu quero pedir uma dica de leitura, que pode ser sobre o nosso tema de hoje, gestão em saúde durante a pandemia, gestão em saúde de uma forma geral, como também um tema que tenha motivado vocês, um livro, né, que tenha impulsionado a carreira de vocês. Olha, eu não vou citar grandes obras, não, eu prefiro citar mais as fontes, né? E a gente tem algumas fontes aí que estão trabalhando muito essa produção científica, né, técnico-científica, principalmente na área de gestão de saúde. O site da Abrasco, né, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, também traz uma biblioteca imensa sobre saúde coletiva com relação a essa questão de vacinação e a administração de saúde também, né? abrasco.org.br. O site aqui da Escola de Educação Permanente do HC, né? eep.hcfmust.org.br, e mesmo lá no nosso site do Conselho Regional de Administração de São Paulo, né? O grupo especializado, Grupo de Excelência de Administração em Saúde, o GEAS, geas.crasp, né? Conselho Regional de Administração de São Paulo, @gmail.com. Não é org.br, porque a gente montou uma área específica do GEAS. Isso é um ponto de contato muito importante para qualquer tipo de interesse dentro dessa área de administração de saúde. Acho que essas são as dicas principais aí. Bacana, maravilha. E você, Marcos? Reforço as orientações e as dicas do Adilson no sentido da busca constante por atualizações, e essas bases de dados periódicas, elas trazem documentos e trazem informações atualizadas sobre o mercado de saúde. Quem tem acesso à base de dados científicas, EBSCO e etc., é interessante a busca por informações, estudos, teses de mestrado, doutorado sobre todo o contexto de saúde, e as fontes das universidades, elas trazem alguns periódicos e algumas informações abertas, e isso pode ajudar bastante. E os livros sobre gestão, né? Os livros sobre a administração, têm saído alguns materiais bem interessantes. Em particular, tem um livro que me orientou e ajudou bastante nesse período, que é o livro Acelere, de John Kotter. Ele traz aí toda uma necessidade dessa velocidade de resposta frente a um mundo em constante transformação. Então, ficam essas duas dicas aí para quem tiver interesse. Super obrigada também pelas dicas. E antes de eu pedir os contatos de vocês, né, para a gente encerrar, Adilson, Marcos, quem está nos assistindo e ficou curioso para conhecer mais sobre o trabalho do Grupo de Excelência, né, em Administração de Gestão de Saúde, vocês estão recebendo novos integrantes? Você, Adilson, já deixou o contato, o site, né, para as pessoas conhecerem mais. Quer falar um pouco mais sobre o trabalho que vocês estão realizando lá no grupo para fortalecer essa comunicação do nosso público com o grupo de vocês? Bom, ali é um núcleo de profissionais da área com larga experiência
em saúde, em gestão de unidades de saúde, os interessados de maneira geral, e a gente é multiprofissional, não são só administradores, né? A gente está com 28 componentes nesse grupo, pessoal com pós-doutorado, pessoal muito qualificado e com muita experiência na área. Pelo endereço que eu coloquei ali, todos podem entrar em contato e tem lá um regimento interno que especifica qual é a qualificação que a gente pretende para o perfil, né, para esses profissionais poderem participar. Está aberto a participação, só que obedece uma regra de qualificação para a gente poder concentrar a qualidade dos trabalhos que a gente pretende ali. Bacana. Qualquer dúvida é só entrar em contato através do e-mail que você deixou para a gente, não é isso? Exatamente. Bacana. Bom, gente, eu quero mais uma vez agradecê-los, né, a participação aqui com a gente. Como eu falei, com certeza a agenda de vocês é super apertada, então muito obrigada por vocês terem compartilhado conosco a experiência de vocês dentro do Hospital das Clínicas, né, de São Paulo. Muito obrigada. Contatos, e-mail, LinkedIn, quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Todos os meus contatos é o meu sobrenome, Breteric, né? @Breteric, a gente vai encontrar no LinkedIn, em todos os sites de maior interesse aí. E quem tem que agradecer sou eu, nós aqui, a gente, pela honra e a satisfação de poder estar participando de um evento como esse que o CRA tem proporcionado a todos, né? Obrigada, acho Gilson. uma iniciativa muito boa essa. Muito obrigada. Marcos, com você? Eu também só tenho a agradecer a essa oportunidade. É bem interessante e bem importante esse trabalho que o CRA vem desenvolvendo no sentido de difundir, disseminar conhecimento em gestão de saúde, não só em saúde, mas em todas as áreas que envolvem a profissão do administrador, e ele tem que estar constantemente atualizado, essa é uma realidade. Então, eu é que agradeço essa oportunidade de poder participar desse projeto. E caso alguém tenha algum interesse, entrar em contato, meu e-mail é memoreto@gmail.com. Muito obrigada novamente. Eu quero aqui agradecer também a quem está nos assistindo, né? Muito obrigada a vocês que continuam aqui conosco até o final desse episódio. Muito obrigada pelo respeito que vocês têm aqui com o nosso canal, pelo carinho. Se você ainda não é inscrito aqui no canal A Serviço da Administração, se inscreva agora. Não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo e de nos seguir nas redes sociais. A gente quer muito saber o que vocês estão achando do nosso trabalho aqui no canal, assuntos, convidados que vocês gostariam de assistir aqui, tá bom? Um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau. Eu acho que a melhor formação para gestores é a administração, seja de empresas, administração pública. Você consegue ter uma visão mais holística e, às vezes, técnica nas áreas que você gosta mais,